Seus planos não saíram como ela imaginou, mas ela aceitou a vontade de Deus e seguiu em retidão e fidelidade ao Senhor. Mais tarde, o improvável aconteceu em sua vida e ela se torna uma importante personagem na história do cristianismo. Deus a escolhe para gerar e conduzir aquele que prepararia o caminho para o Messias. Meu nome é Cibele Marinho e esse vídeo faz parte de um webdoc sobre mulheres da Bíblia. Então já se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos que eu irei publicar. Curta também esse vídeo para que ele alcance mais pessoas. Isabel era judia, esposa de Zacarias e descendente do sacerdote Arão, o braço direito de Moisés. Era uma mulher de conduta reta e que temia o Senhor. O livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 6, diz que ela e seu marido eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles já eram idosos, mas não haviam gerado filhos, embora desejassem muito. Provavelmente ela já nem pedisse mais isso ao Senhor, pelo fato de já ter passado da idade. Apesar disso, Isabel não se tornou uma mulher amarga e nem andava em murmurações. Ao contrário, os relatos sobre ela eram apenas de que ela era uma mulher temente a Deus. Certo dia, quando seu marido estava exercendo o sacerdócio diante de Deus, ele recebeu a visita de um anjo do Senhor, que lhe anunciou que Isabel daria à luz um filho e que seu nome deveria ser João. Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias chegou a questionar o anjo sobre como ele e sua esposa poderiam ser pais agora que já estavam avançados na idade. Mas o anjo lhe assegurou que assim aconteceria, porém o deixou mudo por duvidar da promessa. Isabel sofria com o fato de não ter tido filhos, já que em sua cultura isso era motivo de vergonha, ainda mais pelo fato de ser de linhagem sacerdotal e descendente de uma das maiores referências do seu povo. Não haveria ninguém para dar continuidade a esse ministério. Mas quando ela é agraciada por Deus ao gerar João, ela diz: "Isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim com favor, para desfazer a minha humilhação perante o povo." A vida de Isabel fazia parte de algo maior. Talvez ela ainda não tivesse noção da dimensão, mas a sua gestação não era somente um milagre. Era o cumprimento das profecias e o início da plenitude dos tempos onde o Salvador surgiria. Ela estava em uma nobre missão de gerar um propósito, de trazer ao mundo aquele que prepararia o caminho para o Messias. Maria era uma parente de Isabel, provavelmente uma prima, segundo o termo grego empregado. Ela visita Isabel e a Bíblia relata esse encontro como algo espiritual. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito. Em alta voz exclamou: "Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz." Mas por que sou tão agraciada a ponto de visitar-me a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse.
Isabel é a primeira pessoa a confessar Jesus como Senhor. Ela se alegra em ver a prima, mas se alegra ainda mais na revelação que teve ao saber que ela carregava o Salvador. Ela sabia que aquele era um encontro de propósitos, era a confirmação de que um novo tempo era chegado. Isabel celebrou a graça que Maria tinha recebido. Não houve inveja por saber que Maria carregava o Filho de Deus. Afinal, era Isabel quem era de linhagem sacerdotal. Ela poderia requerer maior honra do que Maria, mas em sua essência, ela tinha um espírito nobre e humilde. Houve nela apenas regozijo e alegria, porque ela sabia que não se tratava nem de Maria e nem dela mesma, mas sim do Senhor dos Senhores. Maria ficou por 3 meses na casa de Isabel, e é muito provável que esteve presente durante o parto de João. Talvez tenha ido para lá justamente para ajudar sua prima nesse período, como era comum em seus costumes. João nasce e, conforme a tradição judaica, ele é levado para ser circuncidado ao 8º dia. Então, queriam dar a ele o nome de seu pai, Zacarias. Mas Isabel imediatamente se manifesta contrária, dizendo que de forma alguma esse será seu nome. Ele deve se chamar João. Mas eles dizem que não existe ninguém de sua parentela com esse nome e começam a perguntar por acenos a Zacarias qual seria o nome do filho. Então, Zacarias escreve em uma pequena tábua: João é seu nome. E na mesma hora sua boca se abriu e ele voltou a falar, e falava louvando a Deus. Todos os seus vizinhos que testemunharam essas coisas se encheram de temor e começaram a divulgar o que tinham visto e ouvido por toda a Judeia. Isabel agora tinha uma tarefa extremamente importante: criar seu filho para cumprir o seu propósito. Ele não seguiria a tradição sacerdotal de sua família, algo que era inquestionável na época. O filho homem, o primogênito e, nesse caso, o único filho, teria que seguir os passos do pai e assumir a sua função quando chegasse o tempo. Mas João tinha outro propósito. Ele foi enviado por Deus para preparar o caminho de Jesus, para anunciar que era chegado o reino de Deus. Isabel sabia disso e ela não coloca impedimentos para que seu filho cumpra o seu chamado. Ela nos ensina preciosas lições com a sua vida. Que um coração reto e temente ao Senhor é o segredo para uma vida de contentamento, ainda que nossos planos não saiam como esperávamos. Nos ensina que o tempo do Senhor não é o mesmo que o nosso, mas isso não é impedimento para que o milagre aconteça. Não existe tarde demais para Deus. Ela nos ensina a honrar aquele que é menor, celebrar a vida do outro e o que Deus tem feito em sua vida sem inveja nem ciúmes. Nos ensina também que, independente da linhagem, da posição, do cargo, somos apenas um canal para que a vontade de Deus se cumpra, e isso já é um grande privilégio para nós. Isabel nos ensina que todas nós podemos gerar propósitos, por mais improváveis que sejamos. Sejam eles filhos da nossa carne, um ministério, sonhos ou projetos que pregue o arrependimento e anuncie o Salvador. Para isso, precisamos nos mover conforme a vontade do Pai. Se você gostou desse vídeo, ative o sininho para receber mais vídeos da nossa série Mulheres da Bíblia. Deixe o seu like e nos ajude a entregar essa mensagem para mais pessoas.